Pois bem, amigos e irmãos em Cristo, vamos conversar um pouco. Como você sabe, recentemente estamos passando por uma situação e esta situação nos leva a muitas perguntas. A primeira pergunta é: o que é que realmente está acontecendo? O coronavírus, por sua vez, faz parte da profecia, não faz? Está conduzindo alguma coisa? Irmãos, em primeiro lugar, o coronavírus faz parte da profecia, sim. Nós sabemos que no livro de São Lucas, capítulo 21, Jesus disse bem claro que nós teríamos várias epidemias ao redor do mundo. Então, portanto, nós temos uma a mais. Agora a pergunta é o sinal do fim? Como nós sabemos em Mateus 24:14, o sinal do fim será a pregação do evangelho a todo o mundo. Então, portanto, viria o fim. E como é que nós conjugamos essas coisas? Vocês vão ver daqui a pouco que o coronavírus faz parte de uma outra situação, a situação da sacudidura. E esta sacudidura, por sua vez, vai experimentar a fé de cada um, provando para ver se nós estamos firmes no caminho de Deus e se em meio a esta situação, no qual nós então temos um conhecimento profético, nós podemos avançar rumo à consagração e à ação. Lembre-se disso. Os eventos que nós temos, que estão revelados na Bíblia, que estão ali clarificados e ampliados no Espírito de Profecia, nos escritos de Ellen White, eles estão para nos levar a duas coisas: consagração e ação. Arrependimento e abandono de todo pecado conhecido. Ação missionária. Fazer o que tem que ser feito. E não é para amanhã, é hoje. Hoje. Terminou aqui, é passar o convite, é mandar o livro missionário, é convidar as pessoas, é fazer oração com elas, é entrar em contato. Elas estão com medo, elas estão vendo a praga passar, e a praga está a passar. Nós estamos vendo que assim como os israelitas, eles por sua vez passaram pela praga e sobreviveram na 10ª praga, porque tinha o sangue do cordeiro nas suas portas. A única maneira que nós temos de sobreviver a essa praga é com o sangue do cordeiro, tendo um momento de consagração e tendo um momento de ação. Portanto, meus queridos amigos, o coronavírus trouxe algumas coisas interessantes para nós. Em primeiro lugar, como vocês podem ver, agora, recentemente, o Ayatollah, responsável pela Universidade de Qom, que é o Centro de Investigação Teológica do Xiismo, uma ala do islamismo que está localizada no Irã. Sabe, meus queridos amigos, o que aconteceu? Ele estendeu as mãos, mandou um recado para o Papa João Paulo II, no qual o islamismo e o catolicismo devem fazer parte de uma comunidade de religiões, a fim de poderem servir a humanidade nas suas necessidades. Vocês ouviram o que eu falei? Isso está no site vaticano.va, o site oficial de notícias do Vaticano, não é coisa de fake news, onde o islamismo estendeu as mãos para o catolicismo. Religiões que já estiveram em guerra e já quiseram o extermínio uma da outra. E hoje, uma estende a mão para a outra para dizer que querem fazer uma comunidade de religiões. E você sabe que, profeticamente, quem vai ser o líder disso. O que nós temos? Nós vemos claramente agora uma coisa: líderes civis. Donald Trump marcou um dia nacional de oração. Até aí uma coisa bonita, até aí uma coisa necessária, mas é interessante de ver um líder civil, exatamente motivado por líderes religiosos, chega agora e faz uma convocação religiosa. Notaram? Aquilo que anos atrás a gente ia dizer: não, isso não. A separação entre a igreja e o Estado é completa, ainda mais nos Estados Unidos. Meus amigos, o que aconteceu não foi isso. E vários países do mundo imitaram, inclusive o Brasil, essa atitude. Líder civil fazendo uma convocação religiosa para a nação. Vocês notaram o quadro? E nós estamos vendo isso. O que mais nós temos? Nós temos outra questão que é muito importante. Nós estamos vendo de que aquelas questões profetizadas, tanto no livro Grande Conflito,
quanto, no eventos finais, delineados e expressados, que diziam que os decretos governamentais iriam ter um papel preponderante nesses últimos dias, e os céticos diziam o quê? Não, isso não é possível. Existem constituições, existem parlamentos, existem sistemas judiciários fortes. Meus amigos, vocês estão vendo aí claramente decretos removendo garantias constitucionais de um momento para outro e ninguém questiona isso. Ora, nós estamos vendo que o quadro está se aproximando. Por que que Deus permite essas coisas? Deus não é o autor do coronavírus. Deus, por sua vez, não enviou coronavírus. Mas uma coisa é certa. Foi permitido para que nós, como povo de Deus, pudéssemos agora, em meio a essa pandemia, que não foi maior do que outras que nós já tivemos. E por que que nós tivemos outras? Para saber atenção, em Isaías capítulo 24, está dizendo bem claro lá que a maldição consome a terra, porque os moradores da terra estão transgredindo os mandamentos de Deus, quebrando os mandamentos de Deus. E é simples. Você se lembra da pandemia da AIDS? Enquanto nós estamos aí, por exemplo, aqui em Moçambique, nós tivemos 0 pessoas que morreram. Ninguém morreu ainda de coronavírus aqui, graças a Deus. Esperamos que continue assim. Mas aqui, 1 em cada 5 pessoas tem AIDS. Para você ter uma ideia, aqui em Moçambique, aqui no sul da África, AIDS é departamento da igreja. JA, desbravadores, SIDA, como é chamado AIDS aqui, SIDA, jovens, música, vocês entenderam? Tudo isso que é departamento, ministério da igreja, aqui, SIDA, ministério da igreja, e tanta gente contaminada, 1 em cada 5. Se fosse aí no Brasil, 1 em cada 5 contaminados por coronavírus, nós teremos aí mais de 50 milhões de pessoas. Aqui 1 em cada 5. E não parou o país. Mas acontece que, apesar de que, notem, como é que a SIDA veio para o ser humano, como é que a AIDS veio? Algumas pesquisas apontam que foi através de bestialismo. Ou seja, seres humanos mantendo relações com animais. E aí, num determinado momento, rompeu-se a barreira de proteção e aí começou-se toda a disseminação. Alguns estudos apontam para isso. Outra coisa, veja, por exemplo, como é que começou a gripe suína? Consumo de porco. Como é que foi que começou exatamente a coronavírus? Morcego e tatu. Um tipo lá de pangolim. Veja como começou a ebola. Macaco e morcego. O que significa isso? Consumo de animais imundos. E aí, por sua vez, aquilo que Deus disse para não ser transgredido é transgredido, a consequência vem, e nós vamos vendo como é que vai avançando. Agora, por que outras epidemias que nós tivemos e outras pandemias recentes, e que mataram muito mais, não geraram essa reação? Por uma questão simples. Porque o coronavírus veio exatamente, e Deus mostrou que essa oportunidade era a maneira de que nós pudéssemos entender que tudo aquilo que estava profetizado e tudo aquilo que estava clarificado para nós, tanto no livro Eventos Finais, quanto no livro Grande Conflito, tudo aquilo é possível de acontecer, sim. É possível de acontecer, sim. Então, meus amigos, se é possível de acontecer, por que é que nós, agora que estamos vendo esse quadro, nós que estamos sacudidos, nós que estamos aí passando por essa provação, nós que estamos com essa praga que está aí circundando e matando pessoas, nós devemos aproveitar para 2 coisas, e vou repetir isso diversas vezes: consagração e ação. Consagração significa abandono de todo pecado conhecido, arrependimento, confissão e fervorosa oração. E se meu povo, que por mim se chama, confesse, humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei a sua prece do alto dos céus e sararei a terra.
E agora, partimos para a ação. Pegar o celular, pegar o computador, pegar o Facebook, pegar os instrumentos que nós temos, as ferramentas, as redes sociais, as mídias e mandar mensagem para todo mundo, meu amigo, que nós pudermos. Pulverizarmos, aproveitarmos. Porque eu vou dar mais uma notícia para vocês. As pessoas ficam por aí esperando exatamente decreto dominical, e tem gente que é a consagração do decreto dominical. Vive de qualquer jeito e assiste Jornal Nacional todo dia. Aí tá esperando o William Bonner chegar e dizer assim: boa noite, saiu o decreto dominical. Ah, agora eu vou me consagrar, agora eu vou pregar o evangelho. Meus amigos, o diabo não está interessado em decreto dominical. Hã? É isso mesmo, o diabo não está nem aí de fazer decreto dominical e de promover decreto dominical. Por quê? Porque quando sai o decreto dominical, nós já estamos bem pertinho do fechamento da porta da graça se fecha e a sucessão dos eventos vai levar ele ao incinerador, ou seja, ao juízo final, quando ali vai descer fogo do céu e vai vir o lago de fogo e enxofre para queimar ele de baixo para cima e de cima para baixo. Então, portanto, o que o diabo mais teme, que ele precisa impedir, é a pregação do evangelho a todo o mundo. E isso o povo de Deus tem que fazer. Aproveitar essa oportunidade e pregar o evangelho com consagração, e aí nós vamos ver a sequência dos acontecimentos que vão acontecer. Quem vai apertar o botão de start é o povo de Deus, e não é Satanás. Porque quem controla os eventos é Deus. Deus é quem controla os eventos, e seu povo é o remanescente que tem a missão de cumprir o seu papel. Portanto, meu querido amigo, consagração e ação. Ação e consagração. E o que vai acontecer então, pastor? Pois bem, tendo em vista essas pequenas atualidades que eu estou dizendo para vocês, e para respeitar o nosso tempo, vamos ver aqui, de maneira geral, o que é que nós temos então, que está revelado para nós, e que nós podemos avançar, a fim de, juntos, podermos então saber quais são os eventos que temos que ver em relação a tudo. E eu vou mostrar para vocês aqui. Só queria saber se vocês estão vendo a tela. Alguém me deu um retorno, se vocês estão vendo a tela. Não? Então, vamos tentar de novo aqui. Ok. E agora? Ok. Então, vou maximizar aqui. Pronto. Então, meus amigos, vamos acompanhar aqui. Ok. Vamos tirar aqui. Já colocamos tudo em ordem. Vamos aqui, tiramos. Como é que estamos agora? Podemos avançar? Então vamos lá. Pois bem, temos aqui eventos finais. Como você sabe, esse é o título de um livro de Ellen White, muito bom. Leia, divulgue para que as pessoas entendam. Nós precisamos da verdade. Tem muita teoria por aí, tem muita conversa por aí, e quando você vai na fonte, você vê que as coisas são mais simples e mais delineadas do que nós podemos pensar. Outro livro maravilhoso que todo adventista precisa ler, que toda pessoa precisa ler, é o livro Grande Conflito. Leiamos e você vai ver também como que ali segue, olha, de maneira simples, clara, de maneira que ninguém se perca nem seja enganado. Se nós pudéssemos agora colocar os acontecimentos do livro Eventos Finais, do livro Grande Conflito, em uma ordem, e é essa a minha proposta na palestra dessa noite, ficaria aproximadamente. Porque você sabe que, logicamente, não há uma coisa de 100%, porque somente Ellen White poderia fazer isso. Mas, em cima dos escritos dela, nós organizamos uma proposta sugestiva aqui, de ficar mais ou menos da maneira como ela apresentou, ali no livro Eventos Finais e no livro O Grande Conflito. Então, o que nós temos? Nós temos o seguinte: eventos que ocorrerão em nossos dias antes do fechamento da porta da graça. Pois bem, amigos, em nossos dias, Jesus Cristo está no santuário celestial intercedendo por nós. E ali está realizando o juízo investigativo pré-advento. O que significa isso? Caso por caso, daquelas pessoas que um dia se declararam seguidoras de Jesus, está sendo examinado um a um e vendo quem vai ser salvo e quem não vai ser. Por quê? Como é que Jesus vem e vai dizer: vinde benditos e apartai-vos de mim, malditos,
sem antes ter tido julgamento. Isso não existe. Então, portanto, hoje Jesus está no santuário celestial, desde o final da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ali está realizando o julgamento, está fazendo juízo investigativo pré-advento. E agora, isso vai ter um final. Quando terminar, quando isso acabar, aí fecha-se a porta da graça. Certo? Terminou o julgamento, fecha a porta da graça. Fechou a porta da graça, Jesus Cristo retorna. Então, nós temos esse período, nossos dias, fechamento da porta da graça e volta de Jesus. E entre essas 3 datas, nossos dias, fechamento da porta da graça e volta de Jesus, a primeira pergunta que nós temos é: quando? Amigos, a última grande data profética está ali bem claro, no livro Eventos Finais, capítulo 3, e eu quero mencionar literalmente aqui para vocês, a fim de que não fique nenhuma dúvida sobre essa questão. Porque alguns ficam assim perguntando, não, mas tem data, tem 1290, tem 1335, tem 1260, olha só. Isso precisa ficar bem claro em nossa mente, para a gente não ser desviado nem enganado. Porque, note, o livro Eventos Finais, ele traz, olha, na página 33, aproximamo-nos do grande dia de Deus. Os sinais estão se cumprindo. E, no entanto, não temos uma mensagem que nos diga o dia e a hora do aparecimento de Cristo. O Senhor ocultou isso prudentemente de nós, para que sempre estejamos no estado de expectativa e de preparação para o segundo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Está aí, Eventos Finais, página 33. Não temos uma mensagem que nos diga o dia e a hora. Então, portanto, esses eventos nós temos revelados. Datas para esses eventos não temos. Não temos e não vamos ter. Então, bem claro, a última grande data profética foi 1844, 22 de outubro, marcado. O resto só temos eventos. Leia e releia o capítulo 3 do livro Eventos Finais. Tem várias citações ali para que você não seja enganado. Pois bem, vamos então lembrar que ocorrerão eventos após o fechamento da porta da graça. Mas antes da volta de Jesus. Vamos ter eventos que vão acontecer após o fechamento, mas antes da volta de Jesus. É um curto espaço de tempo, mas vamos ter eventos. E vamos ter uma série de eventos que ocorrerão após a volta de Jesus. Vamos a eles? Hoje vamos dar uma visão geral para que nós possamos ter o quadro completo e depois, em uma outra oportunidade, estudaremos então os pontos de cada um especificamente. Mas visão geral dos acontecimentos. Ou seja, comecemos pelos eventos que ocorrerão em nossos dias antes do fechamento da porta da graça. Quais são eles? Em primeiro lugar, tem que acontecer entre o povo de Deus um grande movimento de reavivamento e reforma. Joel, capítulo 2, diz para a gente rasgar o nosso coração. Quem? Jovens, idosos, adultos, líderes, crianças, todos. Homens, mulheres, todos. Reavivamento e reforma é a mesma coisa da alimentação. Ninguém come no seu lugar. Pode colocar aí o melhor acarajé que você quiser, meu amigo. Pode colocar o melhor cuscuz do mundo que você quiser. Mas só vai desfrutar quem comer. Não adianta. Reavivamento e reforma só tem quem faz. E outra, ninguém pode fazer isso por você. Ninguém come no seu lugar. Ninguém toma água no seu lugar. Ninguém se reaviva no seu lugar. Ninguém pratica uma reforma no seu lugar. E é por isso que Joel capítulo 2 faz um apelo bem claro. Antes do grande e terrível dia do Senhor, o povo de Deus precisa de um reavivamento e reforma. Por quê? Através desse reavivamento, consagração, vai levar o quê? Inevitavelmente a ação. Consagração e ação. E resultado, nós vamos ter a sequência dos eventos finais, porque a pregação do evangelho vai ser levada a todo mundo e então virá o fim. Portanto, meu querido, não se esqueça disso. O povo de Deus, reformado, reavivado, precisa ser selado com o selo de Deus. E o selo de Deus, está escrito lá bem claro no livro Eventos Finais, fixação na verdade.
fixação na verdade do sábado, fixação na verdade que a igreja adventista é a igreja remanescente, fixação na verdade de que a igreja, por sua vez, ela é a coluna e baluarte da verdade. Essa fixação na verdade de que quando a pessoa morre, ela não vai para o céu, ela não vai para o inferno, nem fica andando por aí, a pessoa vai para a sepultura e fica ali até a ressurreição. Então a fixação na verdade é o selamento. E inclusive, através do Espírito Santo, na verdade de que o sábado faz parte do selo de Deus. Isso precisa ficar bem claro para nós. Por quê? Porque, meus amigos, a situação em relação ao sábado vai apertar e vai ser terrível. Nós vamos ver daqui a pouco o que vai acontecer. E cada um de nós temos que estar firmes nesta verdade. E o que acontece? Lembrando, quem vai receber o selo de Deus, através do Espírito Santo, não é quem não trabalha no sábado. É quem santifica o sábado. Lembra de Ezequiel 20, 12 e 20? Está lá bem claro. É quem separa para Deus o sábado. É quem coloca como sendo um dia santo. Há pessoas que não trabalham no sábado, mas terminam o culto, já estão na churrascaria, já estão na praia, já estão na TV, não podem ver um jogo de seleção brasileira no sábado, que assistem mesmo, se for do Flamengo, então nem se fala. E, meus amigos, o que acontece é uma realidade triste. E essa realidade precisa ficar bem claro. Quem vai receber o selo de Deus é quem suspira e geme por causa das abominações que se cometem no meio do povo de Deus, conforme está dizendo Ezequiel capítulo 9. Portanto, veja, é santificar o sábado, separar para Deus, trabalho missionário, igreja, visitação, é aquilo que nós sabemos. As outras coisas, não adianta. Você pode tapar o sol com a peneira, pode tentar tocar calmante na consciência, mas isso não é santificação do sábado. Santificação do sábado é culto, é trabalho missionário, é visitação aos doentes, aos pobres, aos necessitados, cuidar das coisas de Deus e separar para as coisas de Deus. Esses é que vão receber. Então não é todo mundo que não trabalha no sábado que vai receber. Não, é dentre os que não trabalham, não transgridem o sábado e que o santificam é que vão receber o selo de Deus. E isso através do Espírito Santo, porque o sábado não é somente uma coisa externa, é colocada em nosso coração e em nossa mente pelo Espírito Santo de Deus, conforme diz Hebreus. Portanto, meu querido amigo, lembre-se bem, como é que está a santificação do sábado? Nós vamos passar por coisas probantes, e é preciso que você exatamente saiba que Deus, por sua vez, está fazendo um apelo bem claro para que você permita que o Espírito Santo de Deus coloque a lei na sua mente e no seu coração. Portanto, notem que o povo de Deus precisa de poder. Poder para quê? Poder para testemunhar, para pregar o evangelho, terminar a obra. E poder para suportar esses últimos eventos. E para a gente ter poder para testemunhar e poder para suportar, quem é que vai dar isso para nós? O Espírito Santo de Deus. Através do quê? Da chuva serôdia de Oséias, capítulo 6, verso 3. Poder de Deus só é dado para testemunho e para perseverança. Alguns ficam confundindo aí o Espírito Santo com a falso reavivamento e com o falso espírito que está sendo derramado nas igrejas que compõem Babilônia, mas acontece que as pessoas vão comparar entre o que a Bíblia diz sobre o sábado e o que Babilônia está ensinando sobre o domingo. As pessoas vão poder comparar entre o falso espírito que está se manifestando em Babilônia e suas filhas, e vão comparar entre o verdadeiro espírito que está sendo derramado entre o remanescente de Deus. Entre aqui, que justamente é poder para testemunhar e poder para suportar, e lá que é para fazer show, gritaria, rodapio e um monte de coisa, e que não tem nada a ver com o poder do Espírito Santo de Deus. E resultado, esse poder, essa chuva do Espírito derramada sobre o seu povo, vai fazer com que o mundo receba a última advertência final. E isso, meu querido amigo, vai ser maravilhoso. Mas acontece o seguinte, que o povo de Deus tem que ser peneirado. E Amós 9:9 diz bem claro, não vai cair na terra nem um grão. Nem um grão. A sujeira que vai sair.
E lá em Mateus capítulo 13, Jesus repete: primeiro é o joio que sai, o grão fica, a sacudidura é a purificação do remanescente de Deus. Purificação em nível pessoal, para remover a sujeira mundana que nós temos e para remover a sujeira de falsas teorias que possamos ainda manter. Em nível coletivo, em nível de igreja, a sacudidura é a purificação da igreja, para tirar a sujeira mundana do nosso meio e para tirar a sujeira das falsas teorias. Posso mexer, posso falar, mas acontece o seguinte. Por exemplo, amigos, existiu uma discussão outro dia num fórum aí, do nosso meio, sobre ir a cinema. Nós, no meio de uma praga passando, onde Deus está mostrando claramente que nós devemos consagrar nossa vida a Deus e sair para pregar o evangelho, e nós estamos discutindo se vamos para determinados ambientes, assistir determinados tipos de filmes, e que é isso que vai fazer com que os jovens e o povo de Deus se consagrem nesse tempo. Isso é discussão do povo de Deus? Isso é conversa de povo de Deus? O povo de Deus está suspirando e gemendo por causa das abominações que se cometem no meio deles. Nossa conversa devia ser outra. Quais são os métodos que nós vamos levar agora para fazer o que tem que ser feito enquanto nós temos oportunidade, enquanto os anjos estão segurando o vento? Por quê? Porque Ellen White diz bem clara que à medida em que o Espírito Santo de Deus está saindo da terra, gotas das pragas começaram a cair. Isso aqui são as pragas? Não. Mas é uma praga, mas não das 7 pragas. Não. Mas é uma praga, uma peste que está aí. E nesse meio nós devíamos estar aqui buscando com os nossos jovens maneiras, buscando com os nossos irmãos maneiras de que eles possam se unir na consagração, na pregação, na dedicação e não discutindo com eles se devemos ir para lugares que por sua vez não vão edificar em nada e que não vão trazer nada nessa época em que nós deveríamos estar preocupados, é que a praga está passando e a gente devia estar passando o sangue do Cordeiro nas veias das nossas portas e na vida do nosso coração. É isso, meu querido amigo. É por isso que esse povo precisa ser sacudido, peneirado, para tirar esse amor ao mundo e para te fazer com que exatamente essas falsas teorias que ficam ainda ali saiam da nossa cabeça e nós possamos avançar. Num outro lugar que tenha mais de 1 milhão de pessoas seguindo, não, tomar café não tem nada a ver, pode tomar café, isso aí não tem problema. O povo de Deus tem que estar preocupado agora em cada um cuidar mais da sua saúde, porque nós vimos que as pessoas que estão no grupo de risco são aquelas que não praticam exatamente os 8 remédios naturais, e as pessoas mais expostas são as que não praticam isso. Não, estamos discutindo se é para tomar ou não. Um outro estava discutindo se é para tomar cerveja ou não. Irmãos, isso é discussão, povo de Deus? Mas não é, é o amor ao mundo, amor às coisas do mundo. E isso precisa ser tirado da nossa vida, e o que vai tirar é a sacudidura. E nós estamos no meio de uma das sacudiduras. Não se esqueça, Ellen White falou bem claro, a sacudidura já começou. E nós estamos no meio. Pessoas que só devolviam dízimo e ofertas porque vinham na igreja. Igual pagamento de mensalidade. Estou lá recebendo serviço, devolvo. Não tinha a mínima noção de que devia ser fiel a Deus, porque tem que ser fiel a Deus. E agora, não estou indo para a igreja, também não devolvo dízimo. No dia que voltar, que o pastor começar a pregar, eu devolvo. Então, essa é a religião das pessoas. Não é fidelidade a Deus, é pagamento de parcela por serviço prestado. Isso é terceirização da religião. E, meus amigos, não se esqueça, a sacudidura vem exatamente para purificar e tirar esse mundanismo e tirar essas falsas teorias desses grupos também que aparecem em nosso meio. Grupos que chegam aí e começam a dizer, não, pode viver sem pecar, não, Jesus Cristo por sua vez era pecador, tinha natureza pecaminosa, não, a Trindade não existe, não, o Espírito Santo não é Deus, não, o santuário celestial é o céu, não existe santuário do céu. Esse monte de heresias, desses grupos que cada hora troca o rótulo e cada um, por sua vez, vem com uma nova etiqueta, mas que é tudo a mesma coisa. Críticos da igreja, querem, no fundo, dinheiro, e que o único objetivo disso é tirar as pessoas da fé verdadeira. Podem ver, irmãos. Engano, mas chega ali no final, é tudo a mesma coisa. E o que acontece? Tudo isso tem que sair do nosso meio. E qual é o instrumento de Deus para tirar isso? Sacudidura. A sacudidura é que vai peneirar o povo de Deus
e purificar-nos individualmente e coletivamente. E essa é a necessidade. Precisamos ser sacudidos para que o grão puro fique e a sujeira permaneça. Mas, pastor, com a sacudidura, então, vai sair muita gente? Vai, a maioria vai nos abandonar. Então a igreja vai cair? Não vai cair. Por quê? Porque quem dirige essa igreja é Jesus Cristo. Não importa a tempestade, não tem barco que Jesus esteve que afundou. Onde Jesus está, não afunda. E essa igreja não vai afundar. Por isso, meu querido amigo, por isso, meu querido irmão, o povo de Deus reformado, reavivado, selado, sacudido, precisa agora dar a última mensagem de advertência ao mundo. Amigos, você que está me ouvindo, então, nós estamos falando sobre sacudidura e agora entramos em alto clamor. Alto clamor, o povo de Deus reafirmado, reavivado, sacudido, vai dar a última grande mensagem de advertência ao mundo. E qual é? Sair de Babilônia, povo meu. Essa mensagem é muito forte, é muito dura. Isso significa que o povo de Deus que ainda está em Babilônia, o povo de Deus que ainda está em Babilônia, assim como eu e você estávamos, ouvimos a mensagem, saímos de lá e viemos para cá, vai comparar entre o sábado e o domingo, vai comparar entre a situação da mortalidade do ser humano e do ensino da imortalidade, de que a pessoa tem uma imortalidade incondicional. Do ensino de que o Espírito Santo se manifesta para dar poder, para testemunhar e poder para suportar, e o ensino desse Espírito Santo que manifesta de formas estranhas nas igrejas que estão em Babilônia. Resultado, meu querido amigo. Resultado. A mensagem vai ser dura. Sair de Babilônia, povo meu, porque se tornou morada de demônios. E agora, meu amigo, essa mensagem vai fazer com que o povo de Deus que está em Babilônia saia, se junte a nós e nos tornemos unidos pela palavra. E o que nós temos? Temos, então, que esse tempo que estamos vivendo também está profetizado. Estamos no tempo de angústia prévio, o pequeno tempo de angústia, de Lucas capítulo 21, 25, onde os homens desmaiariam de terror pela expectativa das coisas que estão para acontecer e os poderes do céu seriam abalados. Esse pequeno tempo de angústia que nós estamos vivendo, que vai até o fechamento da porta de graça, note, lá menciona 3 tempos de angústia dos escritos de Ellen White, e na Bíblia. Esse pequeno tempo de angústia, o grande tempo de angústia, vamos mencionar daqui a pouco, e a angústia do povo de Deus, que é a angústia de Jacó. Então, separa bem, porque nós estamos falando do tempo de angústia prévio, pequeno tempo de angústia, que acontece antes do fechamento da porta da graça. E que é este que nós estamos vivendo, a angústia que nós estamos vivendo por causa aí da expectativa. Pois bem, a situação do mundo de mal a pior. Catástrofes, calamidades, pandemias, guerras, tornados, ciclones. Isso só vai de mal a pior. E o que acontece então? Os reis da terra, os governantes, vão ficar assim perdidos. Por isso que vocês estão vendo aí nas mídias o clamor por uma liderança mundial dos Estados Unidos e o clamor por uma liderança religiosa mundial por parte do papado. Nós estamos vendo. Você sabe qual é o líder mais popular do mundo? Hoje, o Papa. Está aí. Então, nós estamos vendo de que justamente, olha só, está se formando um quadro. De um lado, poderio norte-americano, de outro lado, o poderio católico romano do papado. E não importa quantos papas entrem, nós não podemos errar nesse ponto. Em primeiro lugar, é o poderio dos Estados Unidos, e não de um presidente americano. É o poderio do papado, e não de um papa. Não importa quantos presidentes vierem, cada um vai fazendo um passo em direção à união entre o poderio romano e o poderio norte-americano. Não importa quantos papas vierem, eles vão seguir exatamente porque é o papado e é o poderio norte-americano. E os líderes religiosos vão começar a pressionar os líderes civis para fazerem uma série de leis. As leis são civis.
mas a motivação é religiosa. E a principal dessas leis se chama o quê? Decreto dominical. Apocalipse, capítulo 3. Estamos agora com os poderes norte-americano, papá, se unindo. E meus amigos estabelecem, então, domingo. Passa a ser, então, conforme diz a profecia, a marca da besta. Então, notem, hoje o domingo é a marca da besta? Não. Passa a ser a marca da besta quando for estabelecido como dia universal de descanso e adoração. Resultado, meus queridos amigos, aqueles que não aceitarem vão ser terrivelmente perseguidos. É o momento de nós fugirmos das grandes cidades. É o sinal para o povo de Deus fugir das grandes cidades, porque a situação agora é de mal a pior. De um lado, os que aceitarem o sábado forem perseguidos com o povo de Deus, esses recebem o selo de Deus. Aqueles que resolverem seguir Babilônia e suas filhas e agora seguirem o domingo, recebem a marca da besta. Cada pessoa vai sendo assinalado conforme a sua escolha. Quando cada pessoa que estiver viva, conscientemente tomar a sua decisão de que lado vai ficar, estão selados ou marcados. Agora se fecha a porta da graça. Fechou a porta da graça? Fechou. Então, portanto, agora, meu querido amigo, está bem claro. O Espírito Santo se retira dos ímpios. Apocalipse 22:11 diz que o ímpio vai continuar na iniquidade. E o Espírito Santo vai permanecer com os crentes, conforme a promessa de Jesus. O Espírito Santo estará para sempre convosco. E outra, o Santo continua a santificar. Por que o Santo continua a santificar-se? Porque o agente da santificação é o Espírito Santo. Por que o ímpio continua na iniquidade? Porque não tem nada do Espírito Santo. E agora, o que é que nós temos então? Meu querido amigo, que situação. Fecha-se a porta da graça. Fechou a porta da graça, quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. E agora vamos ter uma rápida sucessão de eventos antes da volta de Jesus. E o que vai acontecer? Os 4 anjos do Apocalipse soltam os ventos e as 7 pragas de Apocalipse descem sobre a terra. Terríveis, terríveis. Vão causar muita angústia. Angústia de que tipo? Angústia física. Por quê? Porque vai começar o grande tempo de angústia qual nunca houve, de Daniel capítulo 12, verso. Angústia física por causa do quê? Das 7 pragas. Eles vão estar sofrendo furúnculos, água transformando em sangue, o sol queimando, aquecimento solar. Vai ser uma coisa terrível, o sofrimento sobre eles vai ser muito grande. E a angústia de que tipo? Angústia mental, causada pela ausência do Espírito Santo. Não tem mais paz. Não tem mais paz. Não tem. A situação deles só vai piorando. E ao invés de reconhecerem que eles, por sua vez, é que são os responsáveis, meus amigos, que coisa terrível. Eles agora passam pela angústia e agora eles vão dizer, vamos acabar com o povo de Deus. Satanás, o falso Cristo, chega. E agora, meus queridos, ele como falso Cristo, ele agora vai dizer bem claro, olha, a culpa é desse povo guardador de sábado. E os reis da terra, os governantes, os poderes religiosos, que queriam um Cristo domingueiro, queriam um Cristo pentecostal, extraterrestre, que por sua vez fala tudo do jeito que eles gostam, místico. Esse Cristo vem e arrebata e faz com que todos eles fiquem unidos num só propósito, exterminar o povo de Deus. O povo de Deus agora vai passar por uma angústia. Que angústia é essa? A angústia de Jacó, a angústia do povo de Deus, conforme está em Jeremias capítulo 30, verso 7. E o que nós temos? Uma angústia física do povo de Deus. Decreto de morte. Meus amigos, que coisa terrível! Eles vão ter autorização para matar. Apesar de que, como a porta da graça já se fechou,
Não vai ter mais mártires. As angústias do sofrimento, de sermos perseguidos, e as pessoas querendo literalmente nos matar, literalmente, vai fazer uma angústia. E a angústia mental do povo de Deus, conforme está escrito no livro Grande Conflito. E eu copiei e colei aqui, para ninguém ter dúvida de qual é a angústia mental do povo de Deus durante a angústia de Jacó. Qual é a angústia mental? Medo de não haver se arrependido de algum pecado, consciência de indignidade e fraqueza. Essas palavras foram copiadas do Grande Conflito. O povo de Deus está ali angustiado e vai se apegar a Deus de tal maneira, e vai se apegar a Deus de tal forma que, meus amigos, vamos ter vitória sobre o pecado. Vitória sobre o pecado. E essa vitória é que vai fazer com que nós, então, nos apeguemos a Deus. E, meus amigos, a turma fica assim, como é que pode? Amigos, vamos separar as coisas. Nós vamos ter vitória sobre os pecados. Não por orgulho, não por teoria, mas por dependência total de Deus. Porque a única coisa que a gente vai poder é buscar a Deus. Se não buscarmos a Deus, como é que nós vamos alcançar vitória nessa época? Então, vejam, é dependência total, é buscar a Deus com todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e falar como Jacó, não vamos te deixar enquanto o Senhor não nos abençoar. E agora, o povo de Deus dependendo, buscando, clamando, orando, os ímpios agora se reúnem. De um lado, Satanás, o falso Cristo, e os poderes militares, tecnológicos, econômicos, tudo para destruir um povo indefeso. De outro lado, um povo espalhado, perseguido, mas com Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Na hora em que se reúnem para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, para exterminar o povo de Deus, ali no Armagedon, sabe o que vai acontecer? A 6ª e a 7ª praga são derramadas e uma série de coisas sobrenaturais começam a acontecer. A voz de Deus no céu, as tábuas da lei de Deus, terremotos, tsunamis, as grandes cidades destruídas. Vai ser no momento da libertação, inclusive Salvador, Maputo, Nova York, Rio de Janeiro, essas grandes cidades litorâneas vão ser todas destruídas. E o que acontece então? O que acontece é que ali, sinal da vinda do Filho do Homem, começa lá no horizonte. Aqui, ressurreição especial, onde os principais inimigos de Cristo, Sarah White acrescenta no livro Grande Conflito, também os que morreram na fé do terceiro anjo ressuscitam e vão poder ver Jesus Cristo voltar em glória e majestade. E ele volta. Chegou o momento. Vem vestido um manto tinto de sangue. Vem vestido, vem montado num cavalo branco. E onde ele tem ali o cetro e tem também, inclusive, uma coisa bem clara: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amigo, vem com o exército do céu, vem glória e majestade, e vai ser maravilhoso a volta de Jesus. Vai ser uma coisa espetacular. Nada supera em grandiosidade o maior evento de todos os tempos. Os justos mortos ressuscitam. Os justos vivos são transformados e arrebatados. Encontrar o Senhor nos ares. Os ímpios vivos, destruídos. E fica bem claro, ímpios destruídos aqui na terra, os salvos, transformados e arrebatados, e encontram os senhores nos ares, que são exatamente levados para onde? Para a Nova Jerusalém. Ali entram, vinde benditos, entrai. Meus amigos, que coisa de maravilha. Jesus Cristo volta, e após a sua volta, nós temos então o milênio, conforme descreve Apocalipse 20. A terra toda está pura, absoluta treva. Treva absoluta. Nuvem zero. Satanás vai ficar preso aqui com os demônios durante 1000 anos.
tudo destruído. Enquanto isso, lá no céu, na Nova Jerusalém, os livros se abrem. E ali os casos são verificados, um por um, como nós podemos imaginar. Por que fulano, que era tão bom, não está aqui? Por que cicrano, que era tão ruim, está aqui? Tudo é aberto, tudo é revelado, caso por caso é julgado, tudo é manifestado, nenhum segredo. E terminando o milênio, a cidade santa desce do céu. Conforme diz Apocalipse 20. A cidade santa desce, maravilhosa. Os ímpios ressuscitam. Satanás e os ímpios cercam a cidade santa. E ali, dentro da cidade santa, os salvos. Fora da cidade santa, os ímpios. O trono de Deus se estabelece. O trono branco. E agora começa o juízo final, conforme escreve Apocalipse 20. O que é que nós temos, então, meus queridos amigos? A cena das cenas. Quando ele ali é estabelecido no trono branco, meus queridos amigos, não há mais o que fazer. De um lado, vai ser apresentada toda a bondade e o amor de Deus para salvar o ser humano. De outro lado, vai ser apresentada toda a maldade de Satanás para destruir, para enganar. Contra fatos não tem argumentos. Contra fatos não tem argumentos. Satanás finalmente é desmascarado completa e totalmente. E outra, ele reconhecendo, mas não se arrependendo, se ajoelha e prostra para cumprir que ao nome de Jesus o joelho vai se dobrar no céu e na terra. Do lado de dentro os salvos se prostram, do lado de fora os perdidos se prostram, Satanás se prostra e tem que declarar: justo é, Senhor. Justo é. Deus é justo. Deus é amor. Mas agora é tarde demais. O ódio toma conta, tenta ainda, mas não adianta mais nada. Fogo de cima para baixo, fogo de baixo, lago de fogo e enxofre e chuva de... Meu amigo, vai ser terrível. Os ímpios são queimados, alguns imediatamente. Satanás fica ali e finalmente aniquilados, destruídos para todo sempre. Acabou. Acabou. E agora, meu querido amigo, perante todo o universo, quando acaba essa cena de destruição, nós temos um novo céu e uma nova terra, conforme diz Apocalipse 22. Não mais dor, não mais tristeza. E vamos poder encontrar com Jesus face a face. Finalmente, face a face com Ele. Vamos poder tocar nas suas mãos e ver o nosso nome escrito na palma das suas mãos. Você já pensou? Josimar, Maria, Miriam, Paulo. Você já pensou aí? Veja, meu amigo, Sérgio, ele tem que ter o nosso nome escrito na palma da mão dele. E nós vamos poder ler o nosso nome escrito: o amor eterno te amei, e nas todas as minhas para ver o teu nome, conforme está lá em Elias. E, meu amigo, olha só o que vai acontecer. O Espírito Santo diz uma coisa em Apocalipse 2,17. Ao vencedor, eu darei do maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, do qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Nós vamos receber do Espírito Santo. O Espírito Santo vai entregar para nós uma pedrinha do nosso novo nome. Vocês entendem? Definitivamente, para todo sempre, nós vamos ter filhos e filhas de Deus. E aí, meu amigo, aí é só alegria. Aí é só alegria. Vamos ver uma criação harmônica, vamos ver uma bênção sem medida, e é esse o... encontrar os nossos queridos, sábado a sábado adorar ao nosso Deus e viver uma vida ali de sagração, sem pecado, sem morte. Meus queridos amigos, esse é o panorama do futuro. Esse é o quadro que nós iremos realmente passar. E, portanto, quero deixar para vocês aqui uma coisa bem certa e bem clara. Vamos consagrar a nossa vida a Deus. Enquanto essa praga está a passar, colocar o sangue do Cordeiro na nossa vida e nos purificar de todo pecado.
Vamos pregar evangelho. Vamos mandar aí pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo YouTube. Vamos mandar para todo mundo as mensagens. Eles precisam de nós. Vamos ligar para eles. Vamos até eles. E você vai ver como que multidões estão no limiar do reino, somente esperando para serem recolhidos. Conhecimento só tem valor se tiver pregação do evangelho. Conhecimento bíblico só tem valor se nós levarmos esse conhecimento para as pessoas que não conhecem. O mundo está preparado para a colheita e é tempo de colheita. Os trabalhadores são poucos, a seara é grande, mas vai fácil. Sagração e ação, em nome de Jesus. Amém.